Imagine um mundo de metal quente e fervente, onde o ferro e o níquel dançam em um inferno ardente. Esse é o núcleo interno, o coração do nosso planeta. Mas e se esse mesmo coração estivesse mudando? As pesquisas mais recentes sugerem que o núcleo interno da Terra pode estar diminuindo a velocidade e até mesmo invertendo sua rotação. Será que isso é um sinal do fim dos tempos? Será que a Terra vai se chocar contra si mesma? Vamos descobrir! Imagine que você tem uma cebola gigante e cada camada representa uma camada diferente da Terra. O centro dessa cebola, a parte que você nunca consegue alcançar, representa o núcleo interno da Terra. É como uma terra misteriosa na qual ninguém jamais pôs os pés, mas os cientistas vêm tentando descobrir seus segredos há séculos. Imagine mergulhar profundamente no centro da Terra, além da crosta, do manto e, finalmente, 2.897 quilômetros abaixo da superfície, onde você alcançaria o núcleo interno. É uma bola de metal quente e fervente, composta de ferro e níquel sólidos, e é tão quente que brilha em um branco brilhante. Ele também é cercado por um núcleo externo líquido. Esse lugar misterioso é diferente de tudo que existe em nosso planeta. E veja só! Ele está girando em seu próprio eixo. O núcleo interno é como um tornado de fogo que está constantemente girando, gerando calor e energia de dentro para fora. Mas por que é tão importante estudar esse pequeno pedaço da Terra? Bem, ele é responsável pela criação do nosso campo magnético. É importante estudar esse campo magnético porque ele nos protege da radiação nociva do Sol. Ele é criado pelo movimento do metal fundido no núcleo externo terrestre e pelo giro da Terra. Esses movimentos geram correntes elétricas que, por sua vez, criam um campo magnético. É como um escudo que nos protege e ajuda a manter nosso planeta saudável e seguro. Mas há ainda muito que não sabemos sobre o núcleo interno. Por exemplo, como ele se formou? Os cientistas acreditam que ele começou a se solidificar há cerca de 1 bilhão de anos. Mas por que isso aconteceu? Qual foi o gatilho? Ou, por exemplo, o que acontece com a estrutura cristalina do núcleo interno? Acredita-se que seja um tipo de ferro chamado ferro hexagonal compacto, mas ainda não sabemos se é realmente esse o caso. Em outras palavras, temos muitas teorias, mas infelizmente não há como confirmá-las, pelo menos por enquanto. Então, como os cientistas estudam o núcleo interno se ninguém pode ir até lá? Eles usam a sismologia. A sismologia é como um scanner sônico para a Terra. Você envia ondas sonoras através da Terra e mede como elas retornam para ver o que há dentro do nosso planeta. Foi basicamente assim que descobrimos o núcleo interno na década de 1930. Imagine que você está ouvindo as ondas sonoras com sua máquina especial de sismologia. De repente, você ouve um som estranho, como um ping. É diferente dos outros sons que você estava ouvindo e não consegue explicar por quê. Você continua escutando e ouve o ping novamente. E mais uma vez, você começa a perceber que esse ping está acontecendo toda vez que a onda sonora atinge o centro da Terra. Você estuda os dados cada vez mais e finalmente descobre: a Terra tem um núcleo interno sólido. Essa descoberta foi um grande avanço e nos ajudou a entender melhor o que há dentro do nosso planeta e como ele funciona. Atualmente, os cientistas também usam algo assim para estudar o que há dentro do nosso planeta. Quando ocorrem terremotos, as ondas viajam pela Terra e ricocheteiam em diferentes camadas, incluindo o núcleo interno. Ao estudar essas ondas, os cientistas podem aprender sobre as propriedades do núcleo interno, como sua densidade e temperatura. Basicamente, eles estão resolvendo um mistério juntando pequenas pistas. E cada nova descoberta nos deixa um passo mais perto de entendê-lo. O núcleo interno é uma parte única e fascinante do nosso planeta. É um lugar onde as leis da física funcionam de maneira diferente da superfície, cujos mistérios os cientistas ainda estão tentando desvendar. E aqui está um deles. Por alguma razão, o coração do nosso planeta está prestes a parar de girar. Um novo estudo sobre isso foi publicado na Nature Geoscience. Ele foi feito por pesquisadores da Universidade de Pequim, na China, e revelou uma grande reviravolta. Os cientistas descobriram que a taxa de rotação do núcleo interno diminuiu significativamente. Isso é algo que ninguém esperava, mas, de acordo com os resultados do estudo, a desaceleração começou em 2009. E isso não é tudo! Seus resultados também sugerem que o núcleo interno pode estar revertendo sua rotação. É isso mesmo. Essa bola quente de ferro e níquel que vem girando há milhões de anos pode estar desacelerando e mudando de direção.
É como quando um peão começa a desacelerar, só que isso está acontecendo no centro do nosso planeta. Os cientistas estão intrigados com essa descoberta já há algum tempo. Então, o que tudo isso significa e por que está acontecendo? Bem, parece que pode haver um padrão maior em jogo. Os cientistas acreditam que essa mudança na rotação do núcleo interno pode ser devida à influência do manto terrestre e do campo magnético do núcleo externo da Terra. O manto e o núcleo externo estão afetando o núcleo interno, o que faz com que sua taxa de rotação diminua e, possivelmente, mude de direção. Antes desse estudo, os cientistas pensavam que o núcleo interno estava girando mais rápido do que a crosta terrestre. Entretanto, essas novas informações sugerem que o núcleo interno pode estar desacelerando devido ao efeito gravitacional do manto da Terra e do campo magnético do núcleo externo. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Quando os pesquisadores examinaram mais de perto os dados que remontam à década de 1960, descobriram que a rotação do núcleo interno da Terra era consistente desde o final da década de 1970 até o início da década de 2000. Antes disso, eles descobriram que outro possível evento de desaceleração ou reversão pode ter ocorrido no início da década de 1970. É como se o giro do núcleo interno fosse como uma montanha-russa, acelerando, desacelerando e possivelmente revertendo o curso durante um período de tempo. Os pesquisadores estimam que essas mudanças ocorrem a cada 7 décadas ou mais, o que é muito louco. Mas por que isso está acontecendo? Infelizmente, ainda não temos ideia. As razões exatas pelas quais o núcleo interno da Terra às vezes para e começa a girar em outra direção ainda não são bem compreendidas. No entanto, a comunidade científica acredita que isso pode ser devido a interações complexas entre o núcleo interno sólido e o núcleo externo fundido ao redor. Muitas coisas diferentes podem estar em jogo aqui. As mudanças na temperatura, pressão e composição do núcleo, bem como o movimento do material dentro do próprio núcleo e assim por diante. Além disso, como dissemos anteriormente, o campo magnético da Terra e as forças gravitacionais do manto circundante também podem desempenhar um papel aqui. Precisamos de mais pesquisas para entender completamente os mecanismos por trás das mudanças de rotação do núcleo interno. Então, o mundo está acabando? Felizmente não, ainda não. Não obstante o núcleo interno esteja mudando de direção neste momento, não é o fim do mundo como o conhecemos. E embora as descobertas possam parecer um grande problema, a vida na superfície terrestre não sofreu muito impacto, se é que sofreu algum. Na verdade, essa é apenas uma parte fascinante do funcionamento interno da Terra, sobre a qual estamos aprendendo mais a cada dia. Portanto, você pode dizer com alívio, nada de cataclísmico está acontecendo. Além disso, de acordo com Harvoet Calcit, geofísico da Universidade Nacional Australiana, o núcleo interno está agora mais sincronizado com o resto do planeta do que há uma década, quando estava girando um pouco mais rápido. Em suma, esse novo estudo acrescentou uma estranha reviravolta à história do núcleo interno da Terra, e os cientistas acreditam que há ainda muito mais a ser descoberto sobre esse lugar misterioso. Quem sabe que outros segredos estão escondidos no coração do nosso planeta? As possibilidades são infinitas. Portanto, vamos continuar pesquisando e aproveitar nosso tempo neste planeta incrível. Diga-me a verdade. Você provavelmente acha que o campo magnético da Terra é causado por uma grande bola de ferro sólido no meio do planeta, certo? Sim, estou me referindo ao núcleo interno. Mas o problema aqui é que, no núcleo interno, as temperaturas são tão altas que o próprio magnetismo do ferro é alterado. Quando essa temperatura, chamada de ponto de Curry, é atingida, os átomos não conseguem mais se alinhar a um ponto magnético. Então, bem, na realidade, o campo magnético da Terra é criado pelo núcleo externo em redemoinho. E o magnetismo lá é mais de 50 vezes maior do que na superfície. O ferro líquido no núcleo externo conduz eletricidade perfeitamente, o que ajuda a criar correntes elétricas que impulsionam o campo magnético. Sem ele, nosso planeta não seria capaz de manter sua atmosfera. Como resultado, perderíamos nossa principal proteção contra a radiação espacial extremamente perigosa. Mas não foi o núcleo externo que nos surpreendeu há pouco tempo. Os cientistas dizem que o núcleo interno da Terra provavelmente parou de girar em relação ao manto e à superfície do planeta. E o que é ainda mais empolgante, ele pode até mesmo ter se invertido. Mas vamos conferir os detalhes. A Terra é formada pela crosta, manto e núcleos externo e interno. O núcleo interno sólido está a cerca de 5.150 km abaixo da crosta.
Ele é separado do manto semissólido pelo núcleo externo líquido. Sim, aquele graças ao qual temos o campo magnético. E como esse núcleo externo é líquido, ele permite que o núcleo interno gire em uma velocidade diferente da velocidade de rotação do nosso planeta. O núcleo da Terra tem um raio de 3.540 quilômetros e é quase tão grande quanto Marte. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e representa cerca de 1/3 da massa da Terra. O giro do núcleo interno é alimentado pelo núcleo externo. Acontece que a desaceleração do núcleo começou em 2009. Desde essa época, os registros sísmicos, que antes mudavam continuamente, mostraram pouca diferença, e isso faz com que os cientistas concluam que a rotação do núcleo interno fez uma pausa. Mas não estamos nem perto do cenário de um filme de desastre. Aparentemente, o núcleo interno fazendo uma pausa temporária faz parte de seu ciclo de 70 anos. Durante esse ciclo, o núcleo muda de direção a cada 35 anos, aproximadamente. Isso pode influenciar o campo magnético da Terra e a duração do dia, mas alguns pesquisadores são céticos quanto a isso. E alguns cientistas chegam a dizer que o núcleo interno não está se mexendo nem um pouco. Ok, mas o que aconteceria se o núcleo da Terra de fato parasse de girar? Bem, se fosse o núcleo interno sólido, a resposta seria nada dramático. Mesmo que ele não apenas invertesse a direção de seu movimento, como está fazendo no momento, mas parasse completamente, isso apenas afetaria a velocidade de rotação da Terra. Ela diminuiria a velocidade, tornando nossos dias mais longos. Além disso, com o tempo, provavelmente poderia degradar o campo magnético do nosso planeta. E isso seria uma má notícia, mas não tão ruim quanto seria se o núcleo externo parasse de girar. Como você já sabe, sem a rotação dessa camada, a Terra teria que dar adeus ao seu campo magnético. E é assim que a queda do planeta começaria. As coisas começariam a ficar instáveis, as placas tectônicas começariam a se chocar umas contra as outras. Sabe, como quando você está indo de ônibus e o motorista freia de repente e você acaba voando contra outros passageiros desafortunados? Sim, tipo isso. A colisão repentina das placas tectônicas provocaria terremotos destrutivos ao longo dos limites das placas em todo o mundo. Eles varreriam edifícios, pontes e estradas da face da Terra. Sistemas de água, eletricidade e linhas telefônicas também seriam destruídos, mas o pior ainda estaria por vir. Sem o campo magnético protetor, a radiação cósmica começaria a atingir a superfície do nosso planeta. Essas partículas de alta energia provenientes do Sol entrariam em contato com o oxigênio e o nitrogênio da nossa atmosfera, destruindo efetivamente a camada de ozônio. Isso permitiria que ainda mais raios cósmicos atingissem a superfície terrestre. A radiação danificaria todos os tipos de dispositivos eletrônicos e desativaria as redes de energia. E as consequências seriam desastrosas não apenas para as pessoas, mas para todas as formas de vida na Terra. O núcleo estacionário tornaria a navegação no planeta mais difícil. As pessoas teriam que começar a usar mapas de trilhas novamente, pois as bússolas se tornariam inúteis. Mas isso também tornaria mais difícil, se não impossível, para os animais migratórios encontrarem seu caminho. Os pássaros perderiam um rumo continuamente e as tartarugas não conseguiriam encontrar as praias onde costumavam botar ovos. Felizmente, não precisamos nos preocupar com esse tipo de cenário apocalíptico. É muito improvável que o núcleo externo do planeta pare tão cedo, se é que vai parar algum dia. Agora, você quer descobrir algo legal? Então ouça isso. O núcleo interno do nosso planeta tem um núcleo próprio. Os cientistas fizeram essa descoberta recentemente. Eles descobriram que esse núcleo dentro do núcleo pode ter se desenvolvido há cerca de 500 milhões de anos como resultado de algumas mudanças geológicas drásticas. E quanto aos outros planetas, eles têm os mesmos núcleos que a Terra? Vamos dar uma olhada em Marte, um dos vizinhos mais próximos do nosso planeta. Seu coração é do tamanho da Lua. Ele também é quase 2 vezes mais denso. Os cientistas chegaram a essa conclusão depois de obterem alguns dados sobre o primeiro terremoto e impacto de meteorito observados em Marte. Esses 2 eventos foram capturados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA, que vinha monitorando a atividade sísmica no planeta vermelho há 4 anos. Os pesquisadores também estimaram que o núcleo de Marte provavelmente é feito principalmente de uma liga de ferro líquido com um pouco de hidrogênio, oxigênio e carbono. Um dia, Marte provavelmente teve um bom núcleo rotativo que sustentava o campo magnético do planeta. Poderia haver oceanos quentes repletos de vida.
Mas então algo deve ter acontecido e, em um dia terrível, o núcleo do planeta vermelho congelou no lugar. Isso pode ter levado ao enfraquecimento do outrora forte campo magnético de Marte. Sua atmosfera foi levada pelos poderosos ventos solares que atingiram o planeta a uma velocidade de várias centenas de quilômetros por segundo, e o planeta vermelho se transformou em um deserto seco e sem vida. Agora, o que dizer dos gigantes gasosos? Vamos considerar o maior e mais maciço planeta do Sistema Solar, Júpiter. Ele tem o dobro da massa de todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Quase 1.300 terras caberiam nessa coisa enorme. Júpiter também tem o dia mais curto do Sistema Solar. Dura apenas 10 horas terrestres. Ao mesmo tempo, o gigante gasoso precisa de 12 anos terrestres para completar uma órbita ao redor do Sol. Júpiter provavelmente surgiu na mesma época em que o resto do nosso sistema estelar se formou, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Provavelmente a coisa mais legal sobre esse gigante gasoso é que ele tem os mesmos ingredientes de uma estrela. Mas infelizmente, ou devo dizer felizmente, ele não cresceu o suficiente para entrar em combustão. Os cientistas não sabem ao certo como é o núcleo de Júpiter. De acordo com a maioria das teorias, o gigante gasoso tem um núcleo denso composto de elementos pesados. Durante sua formação, ele provavelmente era uma coleção de detritos, material gelado e outros objetos pequenos, como cometas e asteroides, que passavam por ele. Graças à sua gravidade mútua, esses pedaços de matéria se aglomeraram, formando pedaços maiores que mais tarde se transformaram no núcleo de Júpiter. Em determinado momento, ele se tornou maciço o suficiente para começar a atrair hidrogênio e hélio. Mais e mais gases se acumularam ao redor do núcleo até que surgiu o que hoje conhecemos como Júpiter. Há também a possibilidade de Júpiter não ter um núcleo, ou pode ter existido uma vez, mas desde então sofreu erosão. Esperamos descobrir as respostas para essas perguntas em breve, já que Juno, uma sonda espacial da NASA, está orbitando Júpiter, coletando dados sobre seus campos gravitacional e magnético. Então, o que dizer do campo magnético do gigante gasoso? Você pode se perguntar, existe um? Oh, não se preocupe! Júpiter é cercado por um enorme campo magnético chamado magnetosfera. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide enorme colidiu com a Terra, deixando para trás uma destruição total e o que hoje chamamos de cratera Vredefort, na África do Sul. E veja só! Esse invasor espacial pode ter sido muito maior do que os cientistas pensavam originalmente, possivelmente 2 vezes mais que o tamanho do asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, a cratera de Vredefort tem cerca de 160 km de diâmetro, o que a torna a maior visível da Terra, mas tecnicamente ainda menor do que a Chicxulub, no México, com cerca de 180 km, e que foi deixada pela infame destruidora de dinossauros há 66 milhões de anos. Mas o fato é que as crateras não permanecem as mesmas para sempre. Com o tempo, a erosão as desgasta. É por isso que elas começam a parecer menores do que antes. E os cientistas acreditam que quando a Vredefort se formou, poderia ter até 280 km de diâmetro. Isso significa que foi o maior local de impacto que o nosso planeta já viu, embora pareça menor hoje. Imagine como essa colisão deve ter sido insana. Uma rocha espacial tão grande teria enviado ondas de choque por todo o planeta, provocando enormes incêndios florestais e mudando completamente o clima. O asteroide provavelmente atingiu a Terra em uma velocidade muito alta. Mas como essa catástrofe aconteceu há bilhões de anos, muito antes de os dinossauros ou mesmo a vida complexa verem a luz do dia, não houve destruição como a do asteroide Chicxulub. Ao mesmo tempo, recentemente, os pesquisadores perceberam que o asteroide pode ter sido ainda maior do que se pensava anteriormente, com até 25 km de largura. Quanto à velocidade com que se chocou contra o solo terrestre, pode ter chegado a impressionantes 90 mil km por hora. Agora, como descobrir qual era o tamanho original do Vredefort? Isso tem sido uma dor de cabeça. O principal problema é que ela é muito antiga, e estamos falando de 2 bilhões de anos. Não é de se admirar que, ao longo de tanto tempo, a erosão tenha desgastado o local. Assim, é difícil dizer o quão grande ela já foi. Mas não é apenas a erosão que está causando a dificuldade. Com o passar dos anos, novas camadas de rocha se acumularam sobre partes da cratera,
e encobriram a maior parte da estrutura original. Por isso, agora restam apenas pequenos pedaços da borda elevada, o que torna ainda mais difícil ter uma ideia clara do tamanho da cratera. Assim, os cientistas começaram a observar os minerais ao redor dela, como o quartzo e o zircão, e descobriram que todos estavam bagunçados pelo impacto do asteroide. Tinham pequenas fraturas causadas pela explosão. Os pesquisadores estudaram esses cristais danificados e conseguiram descobrir até onde a explosão realmente se espalhou. Equipados com esse novo conhecimento, eles agora acreditam que suas estimativas mais recentes do tamanho do asteroide são as mais precisas. A razão pela qual não ouvimos falar muito sobre esse impacto desastroso é que, ao contrário do asteroide Chicxulub, que exterminou os dinossauros e remodelou a vida na Terra, o asteroide Vredefort atingiu o planeta em uma época em que ele era um lugar muito diferente. Não existiam árvores nem animais, apenas vida unicelular nos oceanos. Isso significa que não houve extinção em massa, nem florestas em chamas ou evidências fossilizadas do caos. Mas os cientistas acreditam que, mesmo assim, o impacto sobre o planeta foi enorme. Ele pode ter mudado o clima de forma ainda mais drástica do que o asteroide que acabou com os dinossauros. Mas como não temos muitas evidências diretas do desastre, estudar o que restou da cratera Vredefort é uma das únicas maneiras de entender o quão poderoso foi esse impacto. Embora tenha ocorrido há bilhões de anos, aprender sobre esse choque pode nos ajudar a entender a história do nosso planeta e talvez até mesmo nos preparar para futuras ameaças de asteroides. Afinal de contas, elas podem ser semelhantes ao que aconteceu na Sibéria no início do século XX, bem recentemente. Era uma manhã quente, 30 de junho de 1908, quando o céu subitamente se iluminou com um clarão ofuscante. O que se seguiu foi uma explosão tão poderosa que permaneceu um mistério por décadas. Conhecido como o evento de Tunguska, foi um dos desastres mais desconcertantes da história. Os cientistas suspeitaram de um impacto de asteroide, semelhante ao que dizimou os dinossauros. Mas havia um problema assustador: nenhuma cratera foi encontrada. A explosão ocorreu nas profundezas das florestas remotas da Sibéria, perto do rio Podkamenia Tungska, e foi muito maior do que qualquer outra vista antes, derrubando cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 km². A força total do evento foi impressionante, forte o suficiente para devastar a paisagem, queimar o solo e exterminar inúmeros animais. De acordo com testemunhas, aconteceu um brilho sinistro no céu, seguido por uma bola de fogo com uma intensa luz azulada. Era mais brilhante do que o sol. Momentos depois, houve uma explosão ensurdecedora. A onda de choque foi tão poderosa que quebrou janelas a centenas de quilômetros de distância e pessoas foram derrubadas. No entanto, apesar da destruição, a fonte da explosão não deixou nenhum rastro evidente. Mais tarde, os cientistas finalmente começaram a entender o que havia ocorrido naquele dia. Imagine um meteoroide correndo para a atmosfera da Terra e se transformando em um meteoro em chamas. Ele está viajando tão rápido que o ar à frente se comprime e se aquece, se incendiando. Mas é tão grande que não se limita a queimar. De repente, explode. Quando isso ocorre, o estouro libera tanta energia que uma poderosa onda de choque se espalha. E como isso acontece no ar, não deixa nenhuma cratera de impacto. No início do século XIX, com a tecnologia limitada e a localização remota, os cientistas ficaram com um enigma. Somente muito mais tarde concluíram que havia sido uma explosão aérea, em que um objeto explode no alto da atmosfera, sem atingir o solo, mas liberando energia suficiente para devastar a área. O mais provável é que tenha sido um asteroide gigante do tamanho de um prédio de 25 andares. Ele poderia estar se movendo a cerca de 53.900 km/h e explodindo a cerca de 5 a 10 km acima da superfície da Terra. Outra história maluca aconteceu no final dos anos 90, mas não nos afetou. Um cometa ficou preso na órbita de Júpiter. Um dia, ele se aproximou demais e a imensa gravidade do planeta o rompeu, transformando-o em vários pedaços. Alguns tinham mais de meio quilômetro de diâmetro. Os cientistas ficaram curiosos porque não sabiam o que aconteceria quando esses pedaços atingissem o planeta. E em julho de 1994 chegou o momento. Os restos do cometa começaram a colidir com Júpiter, um após o outro. Durante 6 dias, 21 pedaços do corpo celeste bateram no planeta em velocidades insanas.
cerca de 60 km por segundo. Isso equivale a aproximadamente 210 km por hora. Os impactos foram tão poderosos que aqueceram a atmosfera de Júpiter a uma temperatura de 29.400 graus Celsius, que é muito mais quente do que a superfície do Sol. Cada pedaço enviou enormes plumas de material para fora do planeta, como quando se joga uma pedra em um lago, mas muito maior. Algumas dessas plumas chegaram a mais de 3.000 quilômetros no céu. Depois disso, grandes cicatrizes escuras apareceram na atmosfera de Júpiter e permaneceram visíveis por meses, à medida que os detritos se espalhavam por lá. Mas esse não foi apenas um evento espacial interessante. Os cientistas realmente aprenderam muito com ele. Essas marcas escuras de impacto ajudaram a rastrear os ventos na estratosfera de Júpiter. As colisões causaram até mesmo mudanças temporárias nas auroras brilhantes do planeta, mostrando que o campo magnético dele foi afetado pelas partículas das explosões. Além disso, os fragmentos do cometa não fizeram apenas uma bagunça, também deixaram para trás novos produtos químicos na atmosfera de Júpiter, sendo que alguns deles também foram exumados da atmosfera inferior. Determinadas moléculas, como a amônia, se decompuseram com o tempo, mas outras, como o cianeto de hidrogênio e a água, ainda estão flutuando em Júpiter hoje. Isso ajudou os cientistas a entender como diferentes substâncias químicas reagem e se misturam na atmosfera do planeta. O cometa Shoemaker-Levy 9 foi um sinal de alerta. Ele provou que colisões espaciais maciças ainda acontecem em nosso sistema solar. Essa é uma das principais razões pelas quais a NASA começou a investigar como podemos rastrear e nos preparar para quaisquer colisões futuras que possam ameaçar a Terra. Seja para aprender mais a respeito de asteroides e cometas ou sobre como os impactos gigantes moldam os planetas, a importância dessas descobertas é inegável. Ela está lá há mais de 3 bilhões de anos. Mas agora, parte da crosta mais antiga da Terra está se desintegrando. Hoje em dia, nossos continentes parecem estar presos no lugar, mas ao longo de um tempo muito longo, eles se moveram e mudaram bastante. Tudo isso graças à atividade tectônica, que faz parte da superfície da Terra deslizar lentamente como peças de um enorme quebra-cabeça. Algumas das partes mais estáveis dessas peças do quebra-cabeça são chamadas de crátons. Os crátons são seções de rochas super antigas e resistentes que formam as raízes dos continentes e os mantêm unidos. O cráton norte-americano é um deles. Ele compõe uma grande parte dos Estados Unidos, cerca de metade do Canadá e a maior parte da Groenlândia. Cientistas já identificaram cerca de 35 desses grandes crátons antigos ao redor do mundo. Eles ficaram praticamente no mesmo lugar por centenas de milhões de anos por causa de sua força. Mas em 2014, eles descobriram que os crátons talvez não sejam tão indestrutíveis quanto pensavam. Alguns crátons perderam partes de suas raízes resistentes por causa de certos processos geológicos e ficaram mais finos. Parece que os crátons podem se tornar menos estáveis se passarem por mais mudanças tectônicas. Em 2024, cientistas da Universidade de Geociências da China analisaram uma massa de terra antiga chamada Cráton do Norte da China, ou NCC para abreviar. Eles queriam entender melhor como algumas das regiões rochosas mais antigas da Terra podem se fragmentar. Esse processo de desintegração dos crátons é chamado de decratonização. O NCC é tão interessante de estudar porque possui 3 partes principais: o bloco ocidental, o bloco oriental e o orógeno transnorte da China, uma zona que fica entre os 2 blocos. Os cientistas descobriram que, durante a Era Mesozoica, o bloco oriental perdeu suas raízes profundas e antigas por causa dos fortes movimentos terrestres, chamados eventos tectolemagmáticos. Por isso, os cientistas quiseram entender exatamente como os processos no manto e os movimentos das placas terrestres levaram à fragmentação do NCC. Eles criaram modelos 4D, mostrando como o formato do NCC mudou ao longo do tempo, incluindo sua forma na superfície, como suas camadas se estendem e a maneira como as ondas sísmicas se propagam por ele. Eles descobriram que uma seção da placa tectônica deslizou por baixo do cráton e depois começou a recuar. Esse movimento de rotação e estiramento fez com que a rocha resistente ficasse mais fina e eventualmente perdesse a estabilidade. Tudo isso começou há cerca de 200 milhões de anos, lá no período Jurássico, quando os dinossauros dominavam o mundo. O cráton do norte da China não é o único lugar onde esse processo de decratonização pode acontecer. Outros crátons, como os da América do Norte, América do Sul e da região do Yangtze, na China, podem ter passado por mudanças semelhantes. Cientistas dizem que isso mostra como os continentes da Terra mudaram e evoluíram lentamente ao longo de bilhões de anos.
E parece que, quando se trata de geologia, não existe lugar 100% seguro contra mudanças, mas isso não é motivo para alarme. Você nem percebe, mas o nosso planeta nunca para de se mover, e isso é perfeitamente normal. Mas às vezes esse movimento ainda traz mudanças dramáticas. E em 2017, cientistas fizeram um anúncio oficial de que a Zelândia pode ser chamada de um novo continente. As plataformas continentais desse continente misterioso estão a uma profundidade de cerca de 1.000 metros abaixo do nível do mar. A crosta oceânica mais próxima mergulha ainda mais fundo, a 3.000 metros abaixo disso. Geólogos desceram até o fundo para coletar rochas do leito oceânico. Eles descobriram que, ao contrário da crosta oceânica próxima, que é composta por rochas basálticas recentes, a crosta ao redor da Nova Zelândia é uma mistura de granito antigo, calcário e arenito. Tudo isso grita crosta continental. Além disso, os cientistas descobriram uma faixa estreita de crosta oceânica que separa a Austrália da terra escondida da Zelândia. Isso significa que esses dois são continentes separados. Há 85 milhões de anos, a Zelândia decidiu se separar do supercontinente Gondwana. Milhões de anos depois, a poderosa placa do Pacífico, a campeã peso pesada das placas tectônicas, decidiu mergulhar sobre a crosta continental da Zelândia. E foi assim que a raiz da Zelândia, aquela conexão com sua crosta continental, se rompeu e afundou nas profundezas abaixo. E essas não são todas as novidades tectônicas dessa parte do mundo. Há 120 milhões de anos, Austrália e Antártica eram um único pedaço de terra. Elas seguiram caminhos diferentes, mas a Antártica não saiu de mãos vazias. Hoje, existe um planalto oceânico no Oceano Índico. Há muito tempo, ele estava conectado a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ele formava uma ponte de terra entre a Índia e a Antártica. Para descobrir como era, podemos olhar para um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo que restou daquela antiga massa de terra. Elas têm um clima frio e apresentam geleiras porque estão muito próximas da Antártica. Mas no passado, o clima aqui devia ser temperado, com bastante chuva. Os animais e plantas provavelmente eram parecidos com os que vivem em regiões tropicais hoje em dia. Outro continente perdido e reencontrado não está escondido no oceano, mas sim debaixo da Europa. Ele se chama Grande Adria e colidiu com a Europa, começando a afundar sobre ela há cerca de 100 milhões de anos. Hoje ele está sob a Itália, Grécia e os Balcãs. Seu tamanho e até mesmo seu formato são parecidos com os da Groenlândia, a maior ilha do mundo. A Grande Adria não é mais visível, mas deixou algumas pistas. Parte dela ficou incorporada aos Alpes. Outros pedaços fazem parte da atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando ficaram sob a massa terrestre europeia. Um grande calor e pressão, ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. E foi aí que o calcário saiu de cena e o mármore entrou em seu lugar. A Grande Adria não era um pedaço sólido de terra como o grande continente que vemos hoje, mas sim como uma enorme plataforma rasa submersa. Com o tempo, areia, lama e outras coisas se depositaram nessa plataforma e lentamente se transformaram em rocha. A Grande Adria talvez fosse um pouco parecida com a Islândia ou com as Florida Keys, uma cadeia de pequenas ilhas em um mar raso. Acima da água, provavelmente havia muitas ilhas pequenas e arquipélagos, e debaixo das ondas, recifes de corais coloridos cheios de vida marinha. Se você vivesse naquela época e tivesse um cilindro de mergulho, seria um lugar incrível para mergulhar e explorar. Então, com tudo isso acontecendo com os Kratos, quem sabe, podemos ver um novo continente surgindo no futuro. Além disso, estudar ainda mais profundamente a crosta terrestre pode mudar a história como a conhecemos. Cientistas em Copenhague fizeram uma descoberta incrível sobre o verdadeiro local de nascimento da Escandinávia. E não é onde pensávamos. Depois de estudar areia e rochas de regiões remotas da Finlândia, eles descobriram que as raízes da Escandinávia vieram na verdade da Groenlândia, há mais de 3,75 bilhões de anos. Isso significa que a área onde ficam os países nórdicos hoje é 250 milhões de anos mais antiga do que os cientistas acreditavam antes. E agora sabemos disso graças aos minúsculos cristais chamados zircões encontrados nas areias dos rios finlandeses. Quando os cientistas analisaram de perto a composição química desses cristais, perceberam que a idade deles correspondia às rochas encontradas na Groenlândia, e não na Escandinávia. Eles usaram técnicas especiais para analisar elementos como urânio, chumbo, lutécio e hafnio, e descobriram que a base rochosa da Escandinávia provavelmente se desprendeu da Groenlândia há bilhões de anos.
Uma pequena semente de terra provavelmente começou a se deslocar pela superfície da Terra ao longo de centenas de milhões de anos. Esse pedaço acabou se fixando onde hoje é a Finlândia. Com o tempo, novas camadas de rocha se formaram ao redor dessa semente e lentamente deram origem à Escandinávia que vemos nos mapas atualmente. O mesmo estudo pode nos ajudar a repensar como os continentes da Terra se formaram pela primeira vez. A teoria mais aceita é que a crosta continental começou a crescer logo quando o planeta se formou. Mas novos estudos mostram que os sinais dos continentes só começaram a aparecer 1 bilhão de anos depois. Os cientistas explicam que os continentes da Terra podem ter começado como pequenas sementes de crosta antiga em diferentes lugares. Essas sementes cresceram ao longo do tempo, formando as massas de terra que conhecemos hoje. Essas sementes antigas não são encontradas apenas na Escandinávia, mas também na Austrália, África do Sul e Índia. Os cientistas não têm certeza se todas essas sementes vieram do mesmo lugar ou se cresceram separadamente em diferentes partes do mundo. Então, ainda há muito que aprender. E os cientistas precisam continuar pesquisando para descobrir se todas essas sementes antigas estão relacionadas entre si.